Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura diária. Nós paramos ontem no finalzinho do Gênesis 8 e nós vamos dar sequência hoje, começando em Gênesis 9. Nós temos aqui como um título, né? Deus abençoa Noé e seus filhos. Amém? Então abra sua Bíblia comigo e vamos ler Gênesis 9, do versículo 1 ao versículo 7. No versículo 1, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues na mão de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. 7. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Bom, Deus começa aí no capítulo 9 abençoando Noé e os seus filhos. De Gênesis 1 ao 9, essa é a terceira referência de Deus abençoando a humanidade e ordenando que ela seja frutífera. Então, nós vemos lá no capítulo de Gênesis mesmo, né? No 1, 28, capítulo 1, 28, Deus fala assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aí vem a primeira ordem de Deus a Adão e a mulher de multiplicar-se. Depois aparece lá em Gênesis 5:2. Vou aqui rapidinho para mostrar para vocês. Gênesis 5:2. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia que foram criados. Então aqui Deus repetindo aí, Moisés, né, como o escritor iluminado por Deus, a bênção que ele tinha dado ao homem e à mulher quando ele os criou. Deus os abençoou. E depois que nós lemos, acho que ontem ou antes de ontem, Gênesis 8:17. Foi um pouquinho anterior, não foi ontem não. Gênesis 8:17. Deus diz assim: faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela multipliquem. Então aí nós vemos aí essas ordenanças de Deus, né? De multiplicação, de fecundar e multiplicar, né? De ser abençoado, enfim. Essa ordenança de Deus no capítulo 9 faz muito sentido, pois é a partir deles que começaria uma renovação na criação, certo? Então, assim como Adão e Eva tiveram o papel de encher a terra, no pós-dilúvio, essa função ficou para Noé e os seus filhos. Noé e sua esposa, os filhos e as noras, certo? No versículo 2, nós vemos novamente Deus entregando o domínio ao homem, assim como ele fez com Adão em Gênesis 2:5. Então, lá no Gênesis 2:5, no finalzinho do versículo, diz assim: porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra e não havia ninguém para cultivar o solo. Eu falei aqui com vocês que esse cultivar, Deus estava falando sobre o domínio. Não tinha quem dominar, quem governar, quem cuidar. Então, ainda não tinha, Deus ainda não havia plantado, né? Não havia ali quem cuidasse. E aí lá em Gênesis 2:15, Deus estabelece, né, o domínio sobre o homem. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então aí Deus dá o domínio ao homem, né? E aí Deus faz isso agora com Noé, né? Deus aqui volta aqui no versículo que nós estamos lendo
No 2, todos os animais da terra, todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Todos serão entregues na mão de vocês. Então, Deus está devolvendo o domínio aqui ao homem, né? E aí acontece isso. Deus devolve o domínio ao homem de cuidar de todos os animais, de dominar sobre esses animais, né? E assim como Adão e Eva tiveram o papel de encher a terra, após o dilúvio, isso ficou para Noé, como eu disse aqui anteriormente. E ao homem cabe o domínio o domínio sobre os animais desde a criação. Então, desde a criação, Deus fez o homem para dominar. Eu expliquei isso para vocês aqui em algum vídeo anterior. Deus fez o homem para dominar sobre todos os animais mesmo. No versículo 3, nós vemos aí o Senhor parece mudar a dieta dos homens. E isso é assim que nós podemos dizer, né? Porque é uma coisa que nós lemos aqui, mas às vezes a gente lê e não presta atenção no que lê, né? Meio que assim, né? Então, em Gênesis 1, 29 e 30, eu vou abrindo aqui com vocês pra gente ir lendo, tá? E você faça o mesmo aí, vai conferindo na sua Bíblia, porque tudo que eu tô lendo tá na Bíblia, tá? Gênesis 1, 29 e 30. Deus diz assim: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso servirá de alimento para vocês. Então, aqui, ervas que dão sementes, tá? No 30, e para todos os animais da terra, para todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes servirá de alimento. Então, ervas que dão semente e ervas verdes. Essa era a alimentação deles, tanto deles quanto dos animais. Ervas verdes e sementes, tá? Então, em Gênesis 9, no versículo 3 e 4, Deus dá a oportunidade para eles comerem carne. Então, Deus libera eles comerem carne, com apenas uma restrição. Assim como lá no jardim foi feito, daquela forma restrita, né, para Deus provar ali o coração do homem, aqui Deus faz a mesma coisa. Vocês podem comer carne, porém não com sangue. Lá foi a mesma coisa. Você pode comer de tudo que tem, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui é a mesma coisa. Não a mesma coisa, né? O mesmo jeito, eu quero dizer. Então, no versículo 4, ele fala: carne, porém com sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Então, Deus dá oportunidade, mas ele também dá uma regra. Então, aqui ele institui uma regra para que como é para ser feito aquilo. Então, tudo que Deus faz, tudo que Deus manda a gente fazer, ele sempre vai dar uma regra junto, né? A gente tem que ficar muito atento a essa regra para a gente não se perder aí no processo, né? Então, aqui sugere-se perante as escrituras que a dieta padrão dos homens antes do dilúvio, né, era vegetariana. Eles comiam isso que eu falei, erva verde e semente. É o que está na palavra e o que nós acreditamos. E que no pós-dilúvio o Senhor libera eles comerem carne, porém sem o sangue. Tem uma regra. Vocês podem, porém, então tem um porém aí, tem uma regra determinada por Deus. E isso não quer dizer que antes do dilúvio a humanidade pecadora não consumia carne. Porém, para quem segue as ordens de Deus, para tudo há um tempo determinado. Então, antes do dilúvio não quer dizer que eles não comiam. Isso, as pessoas que viviam no pecado. Porque se Deus criou, liberou, não sei que palavra usar certa aqui, o dilúvio, é porque o pecado era enorme. Então, assim, Deus não tinha liberado eles comerem carne, mas isso não quer dizer que o pessoal que pecava não comia. A gente não tem como comprovar, mas isso também não quer dizer que não faziam. Para as coisas de Deus acontecerem, todas elas têm um tempo determinado. Então, vou pedir para você abrir aí em Eclesiastes, como eu disse sempre. A Bíblia comprova a Bíblia. Então, abre aí o livro para você poder acompanhar junto aqui a leitura. Abre lá em Eclesiastes, está mais ou menos no meio da Bíblia. Mais ou menos no meio aí, se você medir, é mais ou menos no meio dela. Eclesiastes 3, nós vamos ler do 1 ao 8. Para Deus, tudo há um tempo determinado. Então, aí diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu.
Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, para Deus, todas as coisas há um tempo determinado. Então, quando nós não nos atentamos a essas ordens de Deus, nós nos perdemos no processo. E a partir daquele momento, Deus estava permitindo que eles comessem a carne. Ou seja, tinha uma permissão divina para aquela prática. Então, eles poderiam fazer porque Deus permitiu. Quantas esse vezes a nossa pressa tem nos tirado do tempo de Deus em nossas vidas? Deixo essa reflexão aqui para nós agora, no meio desse nosso estudo aqui. Quantas vezes a pressa antecipa aquilo que Deus tem para nós e a gente acaba se perdendo porque não soube esperar o tempo de Deus, né? Então, que nós possamos pensar sobre isso. Tinha um tempo certo. Eles estavam comendo vegetais e ervas e Deus liberou a carne. Com uma condição, óbvio, porque como eu disse, tudo que Deus dá tem uma regra. Sempre vai ter uma regra, dificilmente não vai ter. E será que aqueles que não souberam esperar, eles se perderam, não foram salvos, né? Noé esperou o tempo de Deus. Ele teve paciência para esperar o tempo de Deus. Que possamos aprender com Noé. No versículo 5... aí vai dizer que certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano, sim, de cada espécie do seu semelhante. Vemos o cuidado de Deus na sua criação. Nós vamos abrir lá em Levítico 17:14. Levítico 17:14. Por que Deus está falando do sangue? Lá em Levítico 14 explica isso. Levítico 17, versículo 14. Porque a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel que não comam o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Todo o que comer será eliminado. Então aqui Deus dá uma... ele volta ali naquilo que ele já tinha dito. Em Levítico tem bastante leis, né? Então tudo que foi falado, depois ele vem escrevendo ali como leis, né? Então lá em Levítico diz que a vida de toda criatura está no sangue, por isso os proíbe de comer com sangue. E mais adiante vemos a instituição da pena de morte. É Deus dando um valor especial à vida humana. A vida humana é sagrada. Então nós vemos aí no versículo 6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, matar alguém, claramente, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Ou seja, se eu matar alguém, alguém vai me matar. É mais ou menos isso para os dias atuais, né? A gente trazer aqui para ficar mais fácil. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, a vida é sagrada. Então, nós temos que ter ela como sagrada. É Deus dando um valor especial à vida humana. Ela é sagrada, porque o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, como nós vimos lá na criação, e merecem proteção. A pena de morte foi instituída por Deus para preservar a vida. A intenção de Deus aqui é dizer, não mate. Entende? Não é, se você matar, não é uma ameaça. Isso aqui não é uma ameaça. Isso aqui é para você poder ter como precioso, né? Você não fazer, porque aqui é uma ordem bem clara: não derrame sangue. Lá quando Caim mata Abel, deixa eu achar o versículo aqui que dá para achar rapidinho. Lá quando Caim mata Abel, no versículo 8. Deus diz para ele: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama na terra a mim. Então a vida está no sangue. Por isso que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, fomos curados pelo sangue de Jesus. É Ele que nos deu vida. É o sangue derramado na cruz, o sangue de Jesus derramado que nos dá vida. Por isso que ele fala: não coma o sangue. No sangue está a vida. Então a vida não pode ser banalizada, ela é preciosa.
Cada vez que uma pessoa é machucada, martirizada, assassinada, ocorre um atentado à própria imagem de Deus representada nela. Então, todas as vezes que você mesmo se machuca, você mesmo atenta contra a sua vida, ou você faz isso com alguém, você está atentando contra o próprio Deus. Nós temos que pensar muito sobre a vida. É algo precioso. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Já expliquei aqui anteriormente o que quer dizer essa imagem e semelhança, não como corpo, não é forma corpórea, não isso, mas de criação, pensamentos, imaginação, enfim. E aí fica um pensamento aqui para nós, como nós temos cuidado da nossa vida, como nós temos cuidado da vida do outro, né? É algo que nós temos que pensar sobre isso. Lembrando que as pessoas naquela época já matavam por motivos banais. Então, por isso que Deus estabelece aqui isso. Não mate. Por quê? Porque já tinha acontecido, né? Então, Deus não tá... Nada que está escrito aqui foi escrito por motivos à toa, aleatórios, né? Enfim. Já tinha acontecido, né? Então, como casos de Caim e Lameque que nós vemos em Gênesis 4. Lá em Gênesis 4:8, nós vemos Caim que mata Abel. Por que Caim mata Abel? Porque ele ficou irado, né? E a Bíblia fala, fique irado, mas não peque, né? Lá em Efésios 4:26 e 27, que eu li com vocês quando nós passamos por essa leitura. Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E lá em Gênesis 4:8, nós vemos um outro parente, né? Que foi Lameque, que fez a mesma coisa. Ouçam o que eu digo. Gênesis 4, versículo 25. Lameque disse às suas esposas: ouçam o que eu digo, escutem o que eu falo. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Ou seja, as pessoas já estavam matando por causa de nada, né? Caim matou Abel por causa de nada e Lameque matou 2 homens sem motivo, por motivos banais, tá? Deixaram a ira agir na vida deles, né? Não se controlaram, né? E quando pensamos na vida como preciosa, temos a obrigação de pensar como estamos cuidando dela, né? E assim como nós não podemos matar, machucar e fazer coisas erradas, uso de drogas, bebidas, cigarro, enfim, isso tudo prejudica a nossa vida e a gente sabe, né? Quem faz também tem essa consciência, sabe muito bem, né? Como faz e o que está fazendo, enfim. Assim como nós temos que pensar por esse lado negativo da coisa, estamos nos matando, nos prejudicando, nos ferindo, né? Enfim, e outras coisas que não dá para entrar em detalhes aqui, que ficaria um pouco pesado. Nós também devemos pensar pelo outro lado. Como nós estamos nutrindo a nossa mente? Como nós estamos vivendo uma vida saudável? Nós temos feito isso? A partir do momento que a gente só come porcaria, a gente só fica sentado num sofá, a gente não tem uma vida ativa, a gente também está se matando. E a partir disso, a gente está matando e agredindo, né? Vamos pensar dessa forma, atacando a imagem de Deus, né? Quando nós não cuidamos da nossa vida como preciosa, né? Então, você tem nutrido sua mente de bons pensamentos? Tem tido uma vida saudável? Tem lido e ouvido coisas boas que vão edificar a sua vida? Você tem comido bons alimentos? Você tem dito não para os vícios, para aquilo que você sabe que prejudica a sua vida? É tudo isso que nós temos que analisar hoje. Se a cada ato ruim desses nós estamos nos matando, nós estamos atacando o próprio Deus. Quando nós não cuidamos da nossa vida como preciosa de forma geralzona, quando nós não fazemos aquilo que é certo com a nossa vida, nós estamos atacando o próprio Deus. Foi dito aqui hoje, nós lemos aqui. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Quando nós fazemos mal para a nossa própria vida, isso não é só um corte, me bater, me maltratar, enfim. São essas outras coisas que eu falei também. Ficar ouvindo coisas ruins, falando o que não deve, vendo o que não deve ver, fazendo uso de vícios, enfim, uma infinidade de coisas, né? Que tem comendo descompensadamente, não tendo uma vida saudável, não fazendo um exercício, enfim, não cuidando da sua saúde física. O seu corpo também
é importante, é a sua vida, né? Então, sua só não, né? Toda vez que eu falo aqui, eu falo para mim primeiro, depois para você, né? Que tá aí me assistindo. E que nós podemos refletir sobre isso nesse dia, né? Eu deixei algumas reflexões aqui, vou repeti-las pra gente gravar. Quantas vezes a pressa tem nos tirado do tempo de Deus em nossas vidas? Né? Como nós lemos lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, para Deus há um tempo determinado para todas as coisas. Não diz para algumas, para todas as coisas. Como você tem cuidado da sua vida? Automaticamente, como você tem cuidado da vida do outro. Você tem outros ao seu redor. Toda vez que você ataca alguém perto de você, você maltrata, você fere, você está ferindo a imagem de Deus. E que nós possamos refletir sobre isso, trazer uma limpeza, sabe, na nossa vida, mudar rotas, traçar novos rumos, enfim. Você sabe o que é errado, eu sei o que eu tenho feito de errado com a minha vida. Você também sabe. E se você ainda não percebeu, que Deus hoje traga essa consciência para você. Aquilo que tem te prejudicado, que Ele possa trazer ao seu entendimento e que você tenha clareza disso hoje, em nome de Jesus. Oro para que tenhamos um dia abençoado e que nós possamos retornar aqui amanhã para continuar essa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.